Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês uma carta psicografada emocionante. A mensagem espiritual de Beto Carreiro, o homem por trás do lendário parque que encantou gerações e transformou sonhos em realidade. Nesta carta, Beto revela segredos e sentimentos que poucos poderiam imaginar. São palavras que tocam profundamente a alma e mostram um lado dele que o grande público jamais conheceu. Tenho certeza de que muitos de vocês ficarão comovidos e surpresos com o que está por vir. Esta carta foi psicografada pelo médium Ricardo Menezes, na Casa Espírita São Francisco de Assis, na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amigos, meus queridos amigos, se vocês pudessem me ouvir agora, se pudessem sentir o que eu sinto, sei que muitos chorariam de alegria, outros se espantariam, mas todos, eu garanto, sairiam com o coração mais leve. Porque a vida, meus amigos, essa grande e misteriosa aventura, não termina quando o pano se fecha. Pelo contrário, ela apenas muda de palco. E o espetáculo continua. E é mais lindo do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado na Terra. Durante toda a minha vida, me acostumei com a barulheira boa, sabe? Gritos de alegria que subiam aos céus, aplausos que faziam o chão tremer, o riso solto das crianças que invadia cada canto do parque. O brilho nos olhos delas, o jeito que a gente via a esperança reacender ali, era a minha maior recompensa. Eu vivia para isso, para fazer o coração das pessoas se encher de felicidade. Mas nos meus últimos dias tudo isso foi diminuindo. Os gritos deram lugar ao silêncio do hospital. Os aplausos viraram o murmúrio das máquinas. E o riso... Bom, o riso era só uma lembrança distante. Eu estava internado, sim, e sentia o corpo cansado, pesando como chumbo. A respiração vinha curta, falha, como a voz de um cantor no fim de um show muito longo. Médicos, enfermeiros, minha família, eles estavam todos ali, mas havia algo mais, algo que só eu podia sentir. Lá no fundo da alma, uma certeza suave, mas firme. O fim estava chegando. Lembro de uma madrugada clara como cristal na minha memória. Senti como se a minha alma estivesse se soltando devagar, como um cavalo que depois de uma longa jornada volta cansado para o estábulo. Não havia dor, não. Era uma sensação de leveza, um desligamento suave, como se um fio invisível estivesse sendo cortado com delicadeza. E então eu me vi, eu, Beto, flutuando ali acima da cama, olhando para o meu próprio corpo deitado. Fiquei um pouco espantado, confesso. Meu corpo estava ali, imóvel, sim. Mas eu estava vivo, e mais vivo do que nunca, sentindo tudo de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. A ficha demorou a cair, sabe? A gente se apega tanto à vida daqui, à rotina, que é difícil entender que existe algo além. Havia um silêncio absoluto naquele quarto, um silêncio que nunca tinha experimentado na Terra. E cortando esse silêncio, uma melodia. Distante, suave, parecia uma canção de ninar daquelas que tocavam no parque de manhãzinha, quando o dia começava a acordar. De repente, dois vultos luminosos se aproximaram. Eles não tinham rosto, não do jeito que conhecemos, mas eu sentia a presença, o amor que vinha deles. Um deles segurava algo que parecia um lenço e enxugava meus olhos, mesmo que eu não estivesse mais usando meus olhos do mesmo jeito. Ele não entende ainda, mas está em paz, ouvi alguém dizer. A voz era como um bálsamo, calma e cheia de carinho, e então eu chorei. Não era choro de medo, nem de dor. Era um choro diferente, um choro de saudade de tudo o que deixava, mas principalmente de gratidão. Gratidão por cada segundo, por cada riso, por cada aplauso. Era como se toda a minha vida passasse diante dos meus olhos, mas não em flashes rápidos, e sim em sentimentos, em emoções puras. O primeiro cavalo que montei, o sonho de ter um parque, a luta para construí-lo, os aplausos da multidão, as noites sem dormir por causa das contas apertadas. E, acima de tudo, o propósito que sempre me guiou. Alegrar corações. Naquele momento eu entendi. O que a gente chama de fim
é só o começo de um novo espetáculo. Quantas vezes a gente confunde o fim com a derrota, não é? Quando, na verdade, é só uma mudança de cenário, uma nova cortina que se abre. O espírito, meus amigos, esse nunca morre. Ele apenas troca de lugar, de palco. Fui conduzido com uma doçura que nunca senti antes. Aqueles dois espíritos tão luminosos pareciam me conhecer há séculos. A energia que vinha deles era algo indescritível. Não havia medo, nem um pingo de dúvida. Apenas um amor tão, mas tão grande, que desarmava qualquer resistência, qualquer insegurança. Caminhamos, ou melhor, flutuamos, por um campo florido. Flores de todas as cores, brilhando com uma luz que não era do sol, mas de pura energia. Chegamos a uma espécie de cidade, uma colônia espiritual. Não era como as cidades da Terra, barulhentas e apressadas. Era um lugar tranquilo, feito de luz e de uma serenidade que acalmava a alma. Ali eu entendi que estava num lugar de recuperação, de aprendizado. Parecia um hospital, mas não para o corpo. Era um hospital da alma, um lugar para a gente se reequilibrar, se reencontrar. Fiquei ali por dias, talvez semanas. O tempo aqui é diferente, sabe? Não tem relógio, não tem calendário. É um tempo de silêncio, de adaptação. A minha mente ainda trazia os ruídos da vida material, as lembranças do parque, das multidões, mas, devagarzinho, o espírito ia se libertando, se acostumando à nova realidade. Numa dessas manhãs, um espírito mentor se aproximou. Seu semblante era de uma serenidade que me enchia de confiança. Seus olhos, que eu sentia mais do que via, irradiavam sabedoria. Beto, ele disse, com uma voz que parecia vir de dentro de mim. Seu trabalho na terra foi uma ponte. Você levou muitos corações à alegria, e isso é muito mais espiritual do que você imaginava. Aquelas palavras foram como um abraço na minha alma. Nesse instante, fui conduzido a um espaço especial. Chamavam de núcleo infantil espiritual. E ali, meus amigos, a emoção me tomou de um jeito que jamais esquecerei. Reencontrei centenas de crianças que haviam partido cedo demais. Pequenos anjos que não tiveram tempo de crescer na terra. Algumas me reconheceram do parque, sem outras de propagandas e programas de TV que eu fiz. E uma delas, uma pequenininha com olhos que brilhavam como estrelas, correu até mim. Você foi nosso herói, ela disse, com a voz cheia de pureza. Você nos deu um lugar para sorrir, mesmo que por pouco tempo. Aquilo me desarmou por completo. Era como se toda a minha vida, todo o meu esforço, tivesse sido validado por aquele pequeno espírito de luz. Passei a frequentar esse núcleo diariamente. Brincávamos, cantávamos, montávamos pequenos espetáculos ali, no plano espiritual. Eram verdadeiras terapias para as almas daquelas crianças. Descobri que mesmo aqui, a alegria é um remédio poderoso. O riso sincero ainda tem um poder de cura que nem imaginamos. Mais adiante, o reencontro com a minha mãe. Ah, minha mãe. Ela me acolheu em um abraço silencioso, mas que dizia tudo. A presença dela me trouxe à memória a infância humilde, as lutas que enfrentamos juntos, as promessas que fiz a mim mesmo, quando eu era só um menino com um chapéu de palha e um sonho gigante no coração. Nos dias seguintes, fui conduzido a grupos de estudo e reflexão espiritual. Comecei a entender muitas coisas que, na Terra, eu via de um jeito mais superficial. Aprendi que a fama, por exemplo, pode ser uma bênção, sim, mas também pode ser um fardo pesado, dependendo do que a gente faz com ela. Reconheci meus erros, porque nem tudo na minha vida foram acertos, claro. O orgulho às vezes me cegou em momentos importantes. Machuquei pessoas sem querer, e falei com outras sem realmente ouvir o que o meu coração já sabia. Mas também entendi que toda a dor, cada obstáculo, cada tropeço, me moldou. Cada um deles foi um tijolo na construção da minha verdadeira missão. Despertar alegria, mesmo nos dias mais nublados. Vi que muitos artistas como eu chegavam aqui confusos, carregando dores emocionais profundas. Eles não compreendiam que o dom da arte, essa capacidade de criar, de emocionar, também é um instrumento espiritual. Passei a ajudá-los, orientando-os com amor, ouvindo suas histórias, compartilhando o que eu havia aprendido. Ensinaram-me que o verdadeiro artista é aquele que toca a alma, que transforma, que cura, não só com a beleza, mas com a emoção e, acima de tudo, com a fé. Participei de encontros espirituais com outros companheiros de estrada, músicos, atores, poetas, gente que, como eu, dedicou a vida à arte. Todos unidos num esforço coletivo para levar esperança às regiões mais sombrias,
aos lugares onde as almas ainda sofrem. Fomos convidados a montar apresentações vibratórias, músicas, encenações, tudo para suavizar as dores daquelas almas em sofrimento. Era um teatro da alma, um circo de luz. Cada nota, cada palavra, cada gesto era um bálsamo. Se eu pudesse deixar uma última mensagem para vocês, meus amigos, seria esta: nunca, jamais, deixem morrer a criança que habita em cada um de vocês. Ela é a centelha divina que nos aproxima de Deus, o pedacinho mais puro que a gente tem. A infância não é só uma fase da vida, é uma linguagem espiritual, um jeito de ver o mundo com pureza e encanto. Ao povo brasileiro, a minha terra amada, minha eterna gratidão. Por cada sorriso, por cada aplauso, por cada sonho que sonhamos juntos. Aos que me amaram, meu abraço mais apertado, sintam-no em seus corações. Aos que, por algum motivo, me criticaram, minha mais profunda compreensão. Porque sei que tudo faz parte do caminho. E a todos vocês, meu último número neste picadeiro chamado Terra. Um número de fé, que nos faz acreditar que a vida continua. Um número de esperança, que nos diz que dias melhores virão. E, acima de tudo, um número de amor, esse amor que nunca acaba, que transcende qualquer barreira, qualquer distância. Até breve, meus amigos. Eu sei que nos encontraremos novamente, porque o espetáculo continua. E é mais lindo do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado na Terra, mais além do horizonte, onde a luz nunca se apaga e a alegria é eterna. E quando o Rapadura partiu, como é que ficou esse buraco no comando? Inclusive, antes do Rapadura partir, né, o Dedé ele tinha saído, porque quando primeiro quem partiu foi o Beto Carreiro. É verdade. Beto Carreiro morreu em 2008. É verdade. E Morreu aí, o quê mesmo? foi coração. Coração. Ele tinha uma ponte de safena. Aí o médico falou assim: olha, 2 anos sem montar cavalo. E o Beto era muito teimoso. E ele fazia aqueles desfiles, aquelas paradas lá em Balneário Camboriú, com todo aquele elenco. E a gente participava, inclusive, desse desfile lá em Balneário. Eu me arrepio. Nesse dia eu tava com o Beto, no dia que ele passou mal, que ele foi pro hospital e faleceu. Porque a gente tava fazendo um desfile na orla de Balneário Camboriú. E, de repente, o Beto tava no cavalo. Até então, a gente não sabia que ele tinha feito essa operação de ponte safena. Ele escondeu? Ele escondeu de todo mundo. Caramba, de todo mundo, ninguém sabia. Então, assim, a gente chegou no dia normal pra fazer um desfile. O Beto tinha 3 meses que ele tinha feito essa ponte. Não comentou com ninguém, que ele não queria que se espalhasse na mídia. E a gente tava ali na praia de Balneário Camboriú. Ele e o Faísca? Ele e o Faísca. Aí ele subiu no cavalo. Aí a gente começou a caminhar. De repente deu o quê? Acho 10 minutos de desfile. A gente fazia 1 hora de desfile. Deu 10 minutos. E aí ele ficava com o cavalo na frente do carro que a gente tava. Tipo um carro alegórico. Aí eu só vi o Beto olhando pra trás assim, fazendo assim pra mim, né? Aí desce. Sobe aqui. Aí ele desceu do cavalo, eu subi no Faísca e andei, né? Porque ele não queria deixar o Faísca sozinho até o final do desfile. Aí eu fui no carro. Aí eu subi ainda brincando, fui no cavalo do Faísca. Ele entrou na limusine e foi embora. Aí a gente ficou sem entender, né? A gente Deu falou, merda. deve ser o calor, né? O Beto passou mal, deve ser o calor. E aí a gente acabou o desfile. Quando foi de noite, a gente recebeu a notícia que o Beto tinha falecido. Do nada. Nossa! Aí todo mundo, o quê? Caralho! Foi isso? Aí foi que foram explicar. Dali ele já pegou um avião, veio pra São Paulo. Aí já foi pra mesa de cirurgia. E aí o médico falou que, vou tentar repor a ponte, mas eu não sei se você volta. Caramba. E aí ele morreu na mesa de cirurgia. Nossa, e foi muito rápido. Foi de repente, assustou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Meu Deus.